A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lançou hoje em Teresina a campanha Feminicídio Zero e o novo Ligue 180, que é o atendimento exclusivo para mulheres. Quem esteve lá, que acompanhou todos os detalhes e conversa conosco agora é a repórter Edna Maciel. Traz a Edna Maciel ao vivo. Prazer receber a Edna mais uma vez. Você está vendo imagem de quê aí? Que imagem é essa? É da reportagem, né? Os casos de feminicídio, inclusive, que a Edna traz dados, informações. Aliás, casos de feminicídios que nós mostramos vários. Aqui foi o mais recente deles. Mostramos vários aqui. Timon, Teresina, interior do estado. Vários. Passamos aí um período sem casos de feminicídio, mas aí vieram agressão contra a mulher, assassinato. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos hoje no país. Eu dizia aqui ontem, inclusive, antes da entrevista com o candidato a vice-prefeito do deputado estadual Fábio Novo, o médico Paulo Márcio, que nós tivemos um avanço significativo do ponto de vista da polícia, que hoje tem uma estrutura muito bem montada para dar suporte às vítimas de feminicídio, que antes tinham que procurar uma delegacia normal, eram atendidas por homens, ficavam envergonhadas muitas vezes, não tinham o acolhimento adequado para registrarem suas ocorrências. Ora não. Tivemos também um aumento significativo da estrutura do Poder Judiciário para dar celeridade e rapidez ao julgamento desses casos. Rapidez. Né? Então, nós temos aí um avanço. O problema é cultural, principalmente cultural. Essa questão do patriarcado, essa questão do homem ainda... Né? E aí, quando eu falo o problema é cultural, precisa entender o seguinte, é histórico. A história do Brasil mostra isso. A história do Brasil é pródiga em exemplos de que o homem sempre olhou de cima para baixo para as mulheres. E isso vem sendo mantido de geração em geração. Agora, eu defendi, inclusive, ontem aqui, que houvesse um trabalho para aumentar a conscientização ou criar a conscientização, isso já na educação infantil. Eu acho que essa grade curricular que existe hoje do ensino infantil, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, essas disciplinas precisam ser reavaliadas, manter um conteúdo que elas têm, mas outros conteúdos serem agregados nessas disciplinas, ou disciplinas novas serem introduzidas, para trazerem questões que hoje refletem diretamente, não lá na vida adulta, porque na vida adulta já é, digamos, algo que não dá mais para voltar atrás, mas que reflete principalmente na adolescência, juventude, adolescência, disciplina financeira, essa questão da igualdade entre homens e mulheres, não é? Questão das intolerâncias quando eu falo de um modo geral, tudo isso precisa ser discutido desde cedo. Mudar a cultura de uma geração inteira, senão nós vamos continuar tendo esses casos. Edna Maciel, cadê a Edna Maciel? Traz a Edna ao vivo, pronto! Edna Maciel, nossa primeira dama da notícia. Edna, você esteve lá, acompanhou a ministra, nesse esforço, como nós, inclusive comentamos aqui, esse trabalho que é feito pela polícia do Piauí. A delegada Eugênia Vila é uma mulher que tem que ser lembrada eternamente por todo esse trabalho que ela fez. Ela é convidada para ministrar palestras em vários estados do Brasil. Inclusive, já ministrou palestra no Superior Tribunal de Justiça. Temos o Judiciário também, que tem criado mecanismos para dar mais celeridade ao julgamento dos casos. Agora a gente bate nessa questão cultural que precisa ser resolvida. Não é de outra forma, Edna, é através da educação. Mas, enfim, o que é que você nos traz de panorama do que foi realizado lá na Assembleia, da visita da ministra? O que é que você traz de novidade? Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui.
Boa tarde, Douglas Cordeiro, e a toda a nossa audiência, complementando o que você está falando, muito bem colocado, e o que a ministra Cida Gonçalves colocou hoje na Assembleia Legislativa do Piauí, é um problema estrutural, né? Então, o machismo, a misoginia que leva ao feminicídio é uma questão estrutural, educacional, que todos nós, e principalmente os homens e os meninos, né, já estão aprendendo e recebendo dentro de toda essa união aí de esforços que você mesmo disse, Douglas, para que isso mude, para que esses números de feminicídio mudem também. Então, a ministra veio até o Piauí no momento em que esse movimento, Douglas, que é um movimento nacional, né, o Feminicídio Zero, e tem um lema que apela para a união de todos nós na educação, na segurança, na saúde, em todos os setores, que haja uma união em prol do combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, que acaba sendo um efeito dominó para outras violências envolvendo a família e a sociedade em geral. Então, a ministra hoje veio participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa que trata do tema e veio também lançar esse movimento, que é um movimento nacional, é um pacto social e que apresentou dados na Assembleia Legislativa. Eu e o repórter cinematográfico Sérgio Neto acompanhamos toda a chegada da ministra, o acompanhamento às autoridades, a entrevista coletiva e também a programação na Alep. Por favor, vamos conferir. Só de janeiro a junho de 2024, 5 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil. Os dados são do Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina. O crescente número de casos de mortes por feminicídio preocupa autoridades dos diversos setores de todo o país. O Piauí também reflete esta realidade. E hoje, a Assembleia Legislativa do Estado discutiu o tema em audiência pública, uma proposta do deputado Francisco Lima. A audiência contou com a presença da ministra Cida Gonçalves, que também realizou o lançamento da campanha Feminicídio Zero, cujo tema é nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Nós temos várias ações enquanto governo, né? Nós estamos trabalhando dentro da educação. A gente lançou com o ministro Camilo um prêmio nacional, né, de boas práticas para a questão do debate da violência contra a mulher, para que de fato a sociedade, as crianças, os professores possam entrar. Nós temos ações na cultura envolvendo os diversos artistas, os pontos de cultura no Ministério da Cultura, e nós estamos com a questão da ação nos esportes, né? No Brasileirão nós estamos entrando em todos os estádios, porque nós entendemos que não é só falar com as mulheres mais. Nós precisamos que os homens estejam conosco para enfrentar a violência contra as mulheres. O objetivo é a gente cada vez mais envolver não só a estrutura do Estado, governo federal, estadual, municipal, mas também outros poderes, como a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, o Congresso Nacional e principalmente a sociedade, para que de fato a gente cada vez mais institua uma campanha, institua, digamos, uma cultura de feminicídio zero. Durante o encontro, que reuniu mulheres dos diversos segmentos, representando entidades, órgãos estaduais e municipais e instituições, foram apresentados dados do Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Piauí. Durante a audiência pública, foram apresentados dados preocupantes em relação ao feminicídio no Piauí. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, 29 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. Não só na área do enfrentamento à violência, mas na área da autonomia econômica, né? São 2 lavanderias comunitárias, onde Parnaíba e aqui em Teresina, que a gente vai estar em parceria para as mulheres em situação de vulnerabilidade, além das casas da mulher brasileira de Teresina e de Parnaíba. O estado do Piauí, nesses últimos dias, tem aumentado aí o seu
número, né, de morte por feminicídio aí de várias mulheres, de muitas companheiras. E muito bem lembrado, principalmente esses dados no campo. A gente que atua também nessa área, a gente tem acompanhado, a gente tem visto ali a situação de muitas mulheres que ainda não conseguiram sequer fazer a denúncia, né, por falta de muitas condições mesmo, para que isso possa acontecer e termina vindo a óbito. Toda vez que a gente fala sobre a violência contra a mulher, a gente desnaturaliza algo que era naturalizado tanto na sociedade. Eu não acredito na alteração de uma cultura social, do enfrentamento a esse problema, sem alteração dessa concepção de que mulheres e homens são diferentes, de que mulher é inferior ao homem. Então, essa está a base da nossa transformação, é essa. Então, é fundamental que a sociedade seja envolvida, que os homens sejam envolvidos. A população, as mulheres LGBTs também estão incluídas dentro dessa pauta, que é a temática das mulheres, porque a gente sabe que as mulheres são diversas e por isso a importância de nós estarmos aqui empoderando a participação feminina, independente de ser mulher trans, mulher lésbica, mulher cis. Nós estamos aqui para demarcar nosso território e principalmente para que fazer do nosso Piauí um estado livre da discriminação e do preconceito. E o importante, dentro de tudo que essas mulheres disseram aí na matéria, Douglas, também, é que a denúncia seja feita. A ministra ressaltou ações do governo estadual, do governo federal, assim como a secretária Zenaide, a ministra continua aqui, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, e tem toda uma programação, visita a Casa da Mulher, amanhã vai para Parnaíba, então existe toda uma programação. E durante a coletiva, ela ressaltou essas ações e nós da equipe aqui da TV O Dia perguntamos para ela de ações concretas. E aí é que ela ressaltou o que você também pontuou, Douglas, além dela falar da importância da gente denunciar, tanto quem está envolvida como também quem está em volta, é da questão da educação, né? É da questão da desconstrução dessa violência que vem gerada através do ódio, né? O ódio pela mulher, simplesmente porque ela é mulher e não pela sua fragilidade, mas pela forma com que ela age. Então é importante a denúncia, além da educação que a gente dá para os nossos meninos, para os nossos filhos, netos e também para as nossas filhas, sobrinhas, enfim. Então a gente já sabe, né, gente? É 180, o telefone, que também é o WhatsApp, e aí tem a Casa da Mulher Brasileira, delegacias especializadas, Patrulha Maria da Penha, centros de referência que a ministra também vai visitar, casas de abrigo, núcleos de defesa da mulher, e qualquer coisa você acessa para saber todos esses endereços que eu estou falando, gov.br/mulheres.